Olá pessoal, sou Estevão Diniz, fisioterapeuta e desenvolvedor do curso de treinamento funcional clínico e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse tema polêmico, justamente o treinamento funcional. Então a gente está infelizmente vendo hoje, digamos que um desacordo entre alguns profissionais e principalmente o Conselho de Educação Física, que está colocando e tentando passar que treinamento funcional seria uma ação exclusiva do profissional de educação física. Recentemente, o Conselho de Fisioterapia lançou uma portaria, uma regulamentação mostrando que o profissional de fisioterapia ele não só está apto, como também é uma das atribuições do fisioterapeuta a prática do treinamento funcional, com objetivos diferentes do profissional de educação física, mas muitas vezes até o mesmo objetivo. A primeira coisa que nós temos que entender é que fisioterapia, primeiramente, não é só reabilitação. O fisioterapeuta ele atua nos 3 níveis de prevenção, ou seja, prevenção primária, secundária e terciária. Então, eu não preciso esperar o meu paciente ou a população em si estar lesada ou ter perdas funcionais, olha o termo funcional aí, para mim começar a minha ação como fisioterapeuta. O fisioterapeuta deve sim, e isso é uma regulamentação da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde aqui no Brasil também, que todo profissional da área da saúde intensifique seus esforços em prevenção primária, ou seja, antes da doença, da patologia ou da lesão acontecer. Então, o fisioterapeuta sim atua com pessoas saudáveis que não querem ter uma lesão, ter um problema de coluna, ter uma patologia. E vamos voltando ao treinamento funcional. O que acontece é que muitos julgam o termo treinamento como uma ação específica da educação física. O que até me espanta muitas vezes é escutar de próprios fisioterapeutas que nós na fisioterapia não deveríamos usar o termo treinamento. Inclusive alguns preferem mudar o termo para reabilitação funcional. Aí a gente volta lá no começo da conversa, onde eu afirmei o que está na nossa regulamentação, que o fisioterapeuta não é um mero reabilitador. O fisioterapeuta atua nos 3 níveis de prevenção e deve principalmente intensificar os seus esforços em prevenção primária. Mas voltando ao termo treinamento, será que é um termo específico da educação física? Então, se a gente for lá no dicionário mesmo, procurar sobre o que significa o termo treinamento, a primeira coisa que você vai achar, segundo o Aurélio, seria ação de treinar. Então, a gente tem que procurar o termo treinar, para ficar mais fácil. Deixa eu pegar aqui, eu vou até colocar na tela para vocês. Então, treinar seria repetir várias vezes a mesma coisa até que se faça automaticamente. Isso segundo o Michelis. Segundo o Aurélio, preparação prática de um aprendizado em qualquer área de atuação. Olha isso, preparação prática de um aprendizado em qualquer área de atuação. Ou seja, treinamento, além de não ser um termo específico da educação física, ele é utilizado em todas as áreas de atuação. Um exemplo banal, se eu quero aprender a falar inglês, eu preciso treinar inglês. E por aí vai. E na fisioterapia, isso é muito nítido. Por exemplo, lá na prevenção terciária, na reabilitação, se eu tenho um paciente que, por exemplo, perdeu a marcha, eu vou precisar treinar marcha para devolver a ele essa capacidade. Eu vou precisar provavelmente treinar equilíbrio com ele. Sim, treinar equilíbrio. Eu vou precisar treinar força da musculatura envolvida na marcha. E por aí vai. E várias outras ações. Praticamente todas as ações do fisioterapeuta vão estar embasadas em treinamento. E treinamento muscular, muitas vezes. Nossa ação ela é cinética funcional. E vamos mais além. Aí alguns dizem que não. O termo específico da educação física seria treinamento físico. Ah, tá. Então, quando eu falo de treinamento físico, aí é específico da educação física. Não, também não.
O fisioterapeuta faz treinamento físico. Nós treinamos o corpo físico. Eu não treino o corpo espiritual, eu não treino a alma do meu paciente, eu treino o corpo físico. E isso é muito nítido. Quando a gente pega a definição de treinamento físico, processo repetitivo e sistemático composto de exercícios progressivos que visam o aperfeiçoamento de valências físicas. O que são valências físicas? Capacidades físicas. Por exemplo, o ato de... as valências físicas seriam força, potência, resistência e por aí vai. E resistência, por exemplo, está envolvido uma capacidade cardiorrespiratória. Se eu pego um paciente com uma patologia pulmonar, por exemplo, um asmático, ele tem a sua capacidade respiratória deficitária e eu vou precisar trabalhar para tentar otimizar essa capacidade respiratória. Fisioterapia respiratória, uma ação específica do fisioterapeuta. Eu vou pegar um paciente com uma capacidade física deteriorada, uma capacidade física prejudicada e vou tentar melhorar essa capacidade física. Eu vou fazer sim um treinamento físico, melhorando uma capacidade física do meu paciente. E isso em várias ações do fisioterapeuta. Outra definição de treinamento físico é repetição sistemática de um exercício que produz fenômenos de adaptações funcional e morfológica nas capacidades físicas. Então, adaptações das capacidades físicas, seja ela respiratória, cardíaca, muscular, articular, neurológica. Então, as ações do fisioterapeuta, sim, na maioria das vezes, visam aperfeiçoar essas capacidades físicas, para evitar que elas se percam, prevenção primária, para evitar que uma lesão ou uma patologia gere mais limitações funcionais, prevenção secundária, ou quando eu já tenho uma lesão ou uma patologia que gerou prejuízos funcionais, tentar devolver essas capacidades funcionais. Reabilitação, prevenção terciária. Os 3 níveis aonde o fisioterapeuta atua. E tudo isso para entrar em treinamento funcional. O que seria o tal do treinamento funcional? Se a gente for pegar em relação a termo, nada mais é do que treinar para evitar que essas capacidades funcionais, ou seja, ligadas à função humana, se percam, ou aperfeiçoar essas capacidades funcionais, ou devolver capacidades funcionais perdidas. Então nós vamos utilizar, sim, as metodologias de treinamento funcional, que são várias, e aí já entramos em outra discussão, o que é o treinamento funcional propriamente dito. Tem várias definições, definições um pouco controversas, outras definições mais simples, mas é treinar para desenvolver funcionalidades. E se o fisioterapeuta não faz isso, eu não entendo mais o que o fisioterapeuta faz. Então, assim, a minha ideia com esse vídeo não é criar mais polêmicas. Eu faço questão de todos os meus cursos serem abertos tanto para fisioterapia quanto para educação física. Eu sou filho de profissional de educação física por parte de pai e mãe. Nós temos uma academia em Goiânia, trabalho do lado de profissional de educação física. Muito do que eu sei, eu aprendi com profissionais de educação física, aprendi com meu pai, por exemplo. E eu entrei na graduação de educação física, fiz educação física até o 6º período, parei por atividades profissionais não me permitirem ter o tempo de continuar na graduação, mas pretendo finalizar a graduação de educação física e sou apaixonado pelas 2 profissões. E fico muito triste quando eu vejo essas polêmicas, essas intrigas sem fundamento, sem base de ser. Então a minha ideia é que a gente tente aproximar mais essas 2 profissões. Quem tem mais a ganhar com isso são os nossos pacientes, os nossos clientes e principalmente as profissões com mais respaldo, com mais credibilidade e com ações mais efetivas que realmente resolvam o problema das pessoas. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta aqui na nossa página no Facebook, curta aqui no YouTube e eu estarei trazendo mais vídeos com mais assuntos relacionados a essas 2 áreas, a fisioterapia e a educação física. Muito obrigado e até o próximo.